Uma das funcionárias de John Smith, diretor de uma grande corporação, mais uma vez não compareceu ao trabalho. Ele ficou tão indignado e irritado que decidiu visitá-la pessoalmente e comunicar sua demissão. Quando ele chegou à porta do pequeno apartamento, seu coração se apertou com o que viu. Nos braços da jovem, Emília, estava um bebê magro, e ao redor de seus pés corriam outros 3 meninos, vestindo roupas velhas, mas limpas. Havia um cheiro de mofo no ar, e o ambiente era tão pobre que parecia que eles viviam à beira da sobrevivência. Que diabos, Emília? Por que você não me contou? Começou John, sem esconder sua irritação. Emília recuou, apertando o bebê contra si. Seus olhos se encheram de terror, e ela se encolheu contra a ombreira da porta, como se tentasse se fundir com ela. O que eu deveria ter dito, Sr. Smith? Você não entenderia mesmo. Emília era uma aluna talentosa e dedicada, que sonhava com uma carreira brilhante. Sua vida mudou quando ela se casou e teve 4 filhos, e seu marido, Jason, os abandonou, incapaz de suportar a pobreza. Ficando sozinha com os filhos e sem meios de subsistência, Emília foi obrigada a procurar qualquer emprego. Ela conseguiu um cargo de assistente de gerente mal remunerado na empresa de John Smith, sem saber que seu currículo havia chegado até ele por acaso. John, acostumado a julgar as pessoas pelo seu trabalho, não sabia que por trás das dificuldades profissionais dela se escondia a luta diária pela sobrevivência de sua família. John ficou de braços cruzados sobre o peito e olhou para Emília com irritação evidente. Ele estava acostumado a que seus funcionários fossem sempre impecáveis, e qualquer erro era interpretado por eles como um insulto pessoal. Não entendo, Emília, começou ele bruscamente. Eu pensava que você era uma pessoa séria. Eu te confiei um projeto importante, e o que você fez? Você perdeu todos os prazos. Eu pensei em te demitir. Você sabe quanto perdemos por causa do seu relatório inútil. Emília estremeceu, apertando o bebê contra si, como se quisesse protegê-lo das palavras que voavam em sua direção como pedras. Eu sei. Desculpe, Sr. Smith. Sua voz tremia. Eu tentei, de verdade. Mas quando você chega em casa e seus filhos estão com fome, e o mais velho pede para você comprar pelo menos um carrinho, e você não pode, você não entende como é. Cada dia é uma luta e às vezes simplesmente não dá para aguentar. Chega! John a interrompeu sem querer ouvir desculpas. Eu contrato funcionários para que eles tragam resultados, não para me contarem histórias comoventes. Você é inútil, entende? Inútil! E não me importo com seus problemas. Suas palavras afetaram Emília mais do que ele poderia imaginar. Ela abaixou a cabeça e uma lágrima solitária rolou por sua bochecha. Naquele momento, um dos meninos, o mais novo, aproximou-se de Emília e, sem notar John, agarrou sua perna. Emília se abaixou e o abraçou com força, tentando conter os soluços. John deu um passo para trás, impressionado com a cena. Ele queria continuar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Toda a sua agressividade deu lugar ao constrangimento e, em seguida, à repulsa sincera. Você tem 4 filhos? Perguntou ele bruscamente, olhando para a sala, onde cada peça de mobília parecia estar à beira de se desfazer. A sujeira, a desordem, o cheiro de comida velha. Tudo isso era estranho e repugnante para ele. Emília ergueu os olhos chorosos para ele e assentiu. Sim, e estou sozinha. Meu marido, ele foi embora. Disse que não aguentava mais essa miséria. Ele nos abandonou. Tentei trazê-lo de volta, mas ele disse que tinha vergonha, que eu o estava puxando para o fundo. John baixou o olhar. Ele olhou para o corpo magro dela, para o rosto marcado pelas preocupações. Ele não via uma pessoa, mas a personificação de tudo o que odiava em seu passado. Fraqueza, pobreza, impotência. Eu nem sei o que dizer, disse ele com repulsa na voz. Não precisa, sussurrou Emília.
Apenas me dê tempo, Sr. Smith. Prometo que vou me corrigir. Vou trabalhar como nunca antes. Só não me demita. Sua voz estava cheia de súplica. E John, acostumado a ternos impecáveis e escritórios de mogno, sentiu-se desconfortável. Ele se aproximou da única mesa que ficava no canto e, fazendo uma careta, sentou-se em uma cadeira rangente. Seu olhar caiu sobre um pequeno caderno amassado. Ele o pegou com cuidado e o abriu. Era o diário de Emília. "O que é isso?" perguntou ele friamente, folheando as páginas escritas com uma caligrafia minúscula. Meu caderno de trabalho", respondeu Emília, envergonhada. "Eu anotava todas as minhas ideias nele. Sabia que não tinha tempo para realizá-las, mas esperava poder voltar a elas algum dia." John começou a ler. Diante dele estavam documentos com anotações detalhadas, números e esquemas. Ele folheava lentamente as páginas, com o olhar concentrado. Depois de um tempo, ele se distraiu do texto e olhou para Emília, pensando em algo. Sua expressão era estranha. Ele jogou o caderno de lado com um movimento brusco. "Emília", ele disse baixinho, fechando o caderno. "A partir de amanhã, nada de atrasos. Nada de relatórios feitos às pressas. Se você quer trabalhar para mim, trabalhe como deve ser e prove que vale a pena. Estou lhe dando uma segunda chance. Mas não haverá outra. Agora vá e sente-se. Preciso pensar sobre tudo isso." Ele não esperou pela resposta, apenas apontou para o sofá com um aceno de cabeça. Emília, surpresa com a mudança brusca de tom, obedientemente se afastou. John permaneceu sentado à mesa. Seus pensamentos se agitavam e ele não conseguia decidir o que fazer. O orgulho e o hábito de manter a ordem não lhe permitiam simplesmente aceitar os erros dela. Ele precisava tomar uma decisão. Depois daquela visita ao apartamento pobre dela, John mudou sua atitude em relação a Emília, mas não da maneira que ela gostaria. Ele tentava vê-la não como uma pessoa, mas como um ativo valioso e ainda inexplorado. No dia seguinte, ele ordenou que ela fosse transferida para um pequeno escritório separado, sem janelas nem outros funcionários. Ele trouxe um novo computador e uma pilha de documentos para ela. "Sua tarefa é analisar todos esses relatórios", disse ele, com voz fria, "e desenvolver um plano para otimizar nossas despesas. Quero que você trabalhe 12 horas por dia. Não vou pagar pelas suas pausas para almoço. Vou pagar pelos resultados." Emília ficou chocada. Ela pensava que ele lhe tinha dado uma segunda chance, mas, na verdade, ele a transformou em sua escrava. Ela não podia discutir. Não tinha escolha. Ela precisava sobreviver. Os dias se transformaram em semanas. Emília trabalhava sem levantar a cabeça. Ela não via a luz do sol, não se comunicava com outras pessoas. Ela estava sozinha, e seu único objetivo era cumprir as ordens dele. Ela esqueceu seus filhos, seus problemas. Seu cérebro estava cheio de números, gráficos, previsões. Ela era uma máquina que trabalhava para ele. Na manhã seguinte, John chegou ao seu escritório mais cedo do que o habitual. Ele estava nervoso, pensando se tinha tomado a decisão certa. Seu cérebro, acostumado à lógica clara e aos números, não conseguia entender por que ele agiu de forma tão emocional. Mas algo dentro dele não lhe dava paz. Ele mesmo não entendia o que estava acontecendo. Parecia que ele estava diante de um abismo. Os pensamentos sobre sua funcionária inútil e sobre o que ele viu na casa dela não lhe davam paz. O tempo passava. 10 minutos se passaram desde o início do dia de trabalho. Depois, 20. Emília não estava lá. John começou a ficar irritado. Ele olhou para o relógio. Pensamentos se aglomeravam em sua cabeça. "Eu sabia", pensou ele. "Ela é igual a todos os outros. Não é confiável. Irresponsável." Ele estava decepcionado e irritado, mais consigo mesmo do que com ela. Ele ligou para o celular dela, mas ninguém atendeu. Ele recostou-se na cadeira, olhando pela janela. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e Emília apareceu na soleira.
Ela parecia exausta, com os cabelos despenteados e marcas de lágrimas no rosto. Em seus braços estava Michael, seu filho mais novo. Ele chorava sem parar, e seu corpo tremia levemente. E Sister Smith? Ela começou, respirando com dificuldade. Eu não consegui. Onde você estava? John a interrompeu com severidade, sua voz fria como gelo. Eu te dei uma chance, Emília. E você a perdeu. Você não consegue nem chegar na hora certa, quando eu disse claramente que não haveria outra chance. Eu não pude, ela repetiu, e as lágrimas voltaram a escorrer por suas bochechas. Ele está com febre. Ele ficou com febre alta a noite toda, e eu não consegui acalmá-lo. Esperamos a ambulância, mas ela não chegou. Emília olhou para John com olhos cheios de súplica. Ele tinha que tomar uma decisão, mas não conseguia. Não estava acostumado a agir sob a influência das emoções, mas agora seu coração e sua mente travavam uma luta acirrada. De repente, John se levantou, aproximou-se de Emília e pegou a criança dela. O menino ficou em silêncio, olhando para ele com surpresa. Emília ficou parada, atordoada, e John, sem dizer uma palavra, pegou o telefone e discou o número de seu médico particular. Venha imediatamente. Vou lhe enviar o endereço, disse ele brevemente, desligando o telefone. Emília. Sua voz era severa, mas não havia mais a agressividade de antes. Quero conversar com você. A sós. Vamos. Ele apontou para o carro que o esperava no estacionamento. Ele colocou Emília e seu filho no carro e os levou para sua mansão. Durante o trajeto, ele quase não falou. Ele olhou pela janela, refletindo sobre como uma mulher pequena com 4 filhos conseguiu mudar tanto sua vida. Na casa para onde ele a levou, havia uma enorme biblioteca, quadros de artistas famosos e móveis luxuosos. E no meio de todo esse luxo estava a pequena Emília, com uma criança nos braços, e John Smith, que pela primeira vez na vida não sabia o que fazer. Eu não entendo o que está acontecendo aqui, disse Emília quando entraram na casa. Senhora Smith, por que o senhor nos trouxe aqui? Quero que você me conte tudo, Emília. Tudo, desde o início. E não tente me enganar. Emília olhou para ele e seus olhos se encheram de horror. Ela sabia que agora teria que falar sobre sua vida, seus erros, sua dor, e que aquele homem sentado à sua frente tinha total poder sobre ela. Mas ela não sabia que John Smith também estava com medo. Ele tinha medo de ouvir a verdade, porque ela poderia mudá-lo para sempre. Ela começou a falar, sua voz era baixa, quase um sussurro, e ela contou tudo para ele, sobre como Jason a abandonou, deixando-a com dívidas e 4 filhos. Sobre como ela tentou encontrar um emprego, mas ninguém queria assumir a responsabilidade por uma mãe solteira com muitos filhos. Sobre como ela ficou feliz quando entrou na empresa de John, mas rapidamente percebeu que não conseguiria dar conta. Sobre como cada dia era uma luta pela sobrevivência. Sobre como seus filhos choravam de fome e ela não podia fazer nada. Sobre como ela tentava trabalhar à noite, quando as crianças adormeciam, mas o cansaço a dominava. John a ouvia e parecia que estava revivendo sua vida. Ele se via como um menino tentando sobreviver em um mundo onde não havia lugar para fraqueza. Ele via sua dor, sua raiva, seu desespero. Ele percebeu que o dinheiro não conseguiu livrá-lo desse sentimento. Ele nunca conseguiu perdoar seu pai, que, na sua opinião, era fraco. Mas agora, olhando para Emília, ele percebeu que seu pai não era fraco, era humano. Emília, disse ele, com voz suave. Não posso simplesmente resolver todos os seus problemas. Isso seria injusto com você. Mas posso lhe dar a oportunidade de resolver tudo sozinha. Quero que saiba que você tem meu telefone, e se algo acontecer, pode me ligar. Vou lhe dar dinheiro, mas apenas para que você possa resolver todos os problemas com dívidas e para que seus filhos não passem fome.
Não é um presente, Emília. É um investimento. Estou investindo em você. E você precisa me provar que não me enganei. Eu não entendo, ela sussurrou. Por quê? Porque vejo em você uma força que eu não tenho. Você não desistiu. Você continuou lutando, mesmo quando tudo estava contra você. Você me inspirou. E eu quero que você me prometa que não vai desistir. Nunca. Emília olhou para ele e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela assentiu. E naquele momento sua vida mudou para sempre. John Smith, um milionário que nunca confiava nas pessoas, acreditou em alguém pela primeira vez na vida. Ele percebeu que sua riqueza não valia nada se ele não pudesse ajudar aqueles que precisavam. Ele encontrou forças para perdoar seu pai e deixar o passado para trás. Ele se tornou não apenas um homem rico, mas um homem de verdade, capaz de sentir empatia e amar. Depois que Emília foi embora, o silêncio tomou conta da casa de John, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo. Ele ficou sozinho na espaçosa sala de estar, e aquele silêncio que antes o acalmava, agora parecia insuportável. John andava de um canto a outro com os pensamentos confusos. O que estou fazendo? Pensava ele. Por que eu disse isso? Que investimento é esse? Eu nunca dei dinheiro de graça. Isso não é negócio. É caridade? A palavra caridade parecia estranha para ele, quase ofensiva. Ele sempre desprezou aqueles que distribuíam dinheiro para todo lado, considerando isso uma manifestação de fraqueza e vaidade. Ele construiu seu império com base em lógica fria, em cálculos, no princípio de que cada centavo gasto deveria gerar lucro. E agora ele estava prestes a dar uma fortuna para uma mulher que mal conhecia. E por quê? Porque a história dela o comoveu. Porque ele se viu nela. John se aproximou da janela e olhou para a cidade à noite. As luzes dos arranha-céus o lembravam de seu poder, de seu sucesso, de quão longe ele havia chegado daquele menino que um dia foi. Mas agora isso não lhe trazia satisfação. Ele se sentia vazio, como se todas as suas conquistas fossem apenas uma cortina, atrás da qual ele se escondia de si mesmo. Ele se lembrou do rosto de Emília, seus olhos cheios de desespero, e ao mesmo tempo de uma força incrível. Ele se lembrou de como ela segurava seu filho. Naquele momento, ela não era apenas uma funcionária. Era uma pessoa que lutava pela sua vida e pela vida dos seus filhos. E essa luta era real, ao contrário da dele. Isso não é caridade, disse ele a si mesmo com firmeza. Isso não é fraqueza. É um novo caminho. Uma oportunidade de corrigir os erros que cometi no passado. A oportunidade de finalmente parar de fugir de mim mesmo. Ele tirou o telefone do bolso e discou o número do seu diretor financeiro. Ele já sabia o que iria fazer. Faria de tudo para que Emília e seus filhos nunca mais passassem fome. Ele lhe daria dinheiro, mas não de graça. Ele lhe daria a oportunidade de se reerguer, a oportunidade de realizar seu potencial. E ele observaria o sucesso dela, sabendo que tinha sido parte disso. E naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que estava fazendo a coisa certa. Naquela mesma noite, John estava sentado em um dos restaurantes mais caros da cidade, cercado por seus supostos amigos. As taças de champanhe tilintavam. O riso era alto, mas falso. Um de seus parceiros, Michael, gabava-se da compra de um novo iate. Sabe, John, disse ele, já não sei o que fazer com o dinheiro. Acho que vou comprar outro. O que você acha? John acenou com a cabeça em silêncio, e uma imagem passou por sua cabeça. Um pequeno apartamento, 4 filhos e Emília, que não podia comprar nem mesmo uma máquina de lavar para o filho. Ele se lembrou do rosto cansado, mas puro, dela, e sentiu repulsa. Todos aqueles ternos caros, conversas sem sentido, luxo ostensivo, tudo isso lhe parecia estranho. Acho que você deveria pensar em algo mais útil,
respondeu John, e em sua voz soou algo novo. Algo que fez Michael levantar a sobrancelha, surpreso. Você está bem, John? Perguntou Michael. O que deu em você? Eu apenas percebi que tenho demais, enquanto outros não têm nada. Suas palavras provocaram risadas perplexas à mesa. Ninguém entendeu o que ele estava dizendo. Ele se levantou, deixando o copo pela metade, e saiu. Enquanto isso, Emília estava sentada no chão de seu pequeno apartamento, abraçando seus filhos. Ela não conseguia esquecer as palavras de John. Investimento, pensou ela. Ele me deu uma chance. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu esperança. Ela se lembrou de suas ideias, de seus planos, que haviam sido esquecidos na agitação da luta diária. Agora, ela poderia realizá-los. Ela se levantou, foi até a mesa e pegou seu caderno amassado. Seus olhos brilhavam. Ela sabia que não tinha nada além de seu talento e vontade de vencer, mas isso era o suficiente. Ela trabalharia para provar que John não estava errado sobre ela. Ela lutaria para que seus filhos vivessem em um mundo melhor. Ela não sabia que naquele mesmo momento, John Smith, o milionário, também pensava nela. Na mulher que virou sua vida de cabeça para baixo. John acordou cedo. As lembranças do dia anterior não lhe davam paz. Ele decidiu agir. Não ligar, não escrever, mas ir até ela. Desta vez, ele deixou seu luxuoso Mercedes na rua vizinha e foi a pé. Ele não queria que ela visse sua riqueza. Ele queria ser apenas um homem comum. Quando ele se aproximou da casa dela, viu que a porta estava aberta. Ele espiou para dentro e viu Emília sentada no chão, abraçando os filhos. Ela não chorava, mas seus olhos estavam cheios de tristeza. Emília, disse ele, entrando na sala. Eu não posso simplesmente deixar isso assim. Tome. Ele tirou do bolso um envelope cheio de dinheiro. Isso é o suficiente para você resolver todos os seus problemas. Emília olhou para o envelope e depois para ele. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela balançou a cabeça. Não, Sr. Smith. Obrigada, mas não posso. Isso é demais. Não posso aceitar. Mas por quê? John não entendeu. É só dinheiro. Eu posso ganhar de novo. E você tem filhos. Eles precisam disso. Não é isso, ela respondeu. O problema é que você já me deu algo mais valioso. Você me deu esperança. Você me deu uma segunda chance. E isso é apenas papel. Não quero que meus filhos pensem que tudo na vida pode ser comprado. Quero que eles saibam que o mais importante é acreditar em si mesmo e trabalhar. Vou trabalhar. Vou provar que você não se enganou. John ficou chocado. Ele ficou parado, segurando o envelope nas mãos, e se sentiu a pessoa mais impotente do mundo. Todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, todo o seu poder, nada disso podia comprar o que ela mais valorizava. Ele percebeu que seu cinismo, sua crença de que tudo pode ser comprado, era na verdade um sinal de sua própria fraqueza. Ele vivia em um mundo onde tudo tinha preço, mas não tinha valor. E ela vivia em um mundo onde havia muitos valores, mas não havia preço. E esse mundo dela era real. Ele colocou o envelope no bolso e, naquele momento, sentiu que sua vida havia mudado. Ele não queria mais ser um milionário que compra tudo. Ele queria ser uma pessoa que constrói algo real. E ele sabia que começaria com Emília. A partir desse dia, o mundo de John Smith começou a mudar. Ele parou de almoçar em restaurantes caros, onde os garçons sorriam falsamente e a comida parecia mais uma obra de arte do que um alimento. Em vez disso, ele começou a visitar Emília. Ele ficava surpreso com a forma como ela conseguia preparar um jantar farto com ingredientes simples e pediu que ela o ensinasse. Você realmente quer aprender a cozinhar? Emília não conseguia acreditar. Sim, respondeu John. Eu nunca cozinhei, mas agora quero. Ensine-me. E Emília, rindo, ensinou-o a descascar batatas, cortar cebolas sem chorar e mexer a sopa para que não queimasse.
Para ele, era um mundo novo e desconhecido, onde não havia negócios, concorrência e milhões. Mas havia algo muito mais importante: calor, conforto e relações humanas simples. Outra vez, ele foi até a casa de Emília, quando os filhos dela brincavam no chão. Ao vê-lo, eles ficaram em silêncio e se esconderam atrás da mãe. "Não tenham medo", disse Emília. "Este é o Sr. Smith. Ele não vai repreender vocês." "Olá", disse John, agachando-se para ficar no mesmo nível deles. "Como vocês se chamam?" Os meninos, um pouco envergonhados, disseram seus nomes. John, que estava acostumado a conversar com as pessoas olhando para elas de cima para baixo, pela primeira vez na vida se sentiu pequeno e inseguro. Ele não sabia sobre o que conversar com as crianças, mas logo encontrou uma solução. Ele trouxe alguns blocos de montar e, junto com os meninos, começou a construir um enorme castelo. Sua criação, sua empresa, não lhe trazia tanta alegria quanto essa atividade simples. Quando terminaram, o menino mais velho, Michael, aproximou-se de John. "Obrigado", disse ele. "Você é bom." As palavras de Michael tocaram John profundamente. Ele, um milionário acostumado a elogios por suas conquistas nos negócios, sentiu-se verdadeiramente necessário pela primeira vez na vida. Ele percebeu que sua riqueza não poderia lhe trazer felicidade, mas a capacidade de estar perto das pessoas, ajudá-las, fazer parte de suas vidas, isso sim era a verdadeira riqueza. Emília, observando a mudança em John, sentiu que seu coração também se abria. Ela via como ele, acostumado ao mundo dos números e dos negócios, tentava de forma desajeitada, mas sincera, encontrar um idioma comum com seus filhos. Ele, que até recentemente a chamava de inútil, agora estava sentado no chão e construía um castelo de blocos de montar com seus filhos. Ela viu o sorriso dele, que era completamente diferente daquele que ele mostrava aos seus parceiros. Não havia orgulho ou superioridade nele, apenas felicidade sincera. Certa noite, quando as crianças já estavam dormindo, eles sentaram-se na cozinha e beberam chá. Você mudou tanto, Sr. Smith", disse Emília baixinho. "Eu nem sei como chamá-lo. John, acho que seria mais correto." John sorriu. "Sim, John", disse ele. "Estou acostumado a ser chamado pelo meu sobrenome, mas agora sinto que não sou eu. Quero ser apenas John." Eles ficaram sentados em silêncio. Emília sentiu seu coração bater mais rápido. Ela não conseguia entender o que era: gratidão, admiração ou algo mais. Ela nunca imaginou que um homem rico e influente pudesse mudar tanto sua vida. E ela não conseguia entender o que sentia por ele. Eu não sei o que faria sem você", ela sussurrou. John olhou para ela. Não havia piedade em seus olhos, apenas respeito. Ele não via nela uma vítima das circunstâncias, mas uma mulher forte que conseguiu resistir. "Você teria conseguido", disse ele. "Você teria conseguido porque é forte. Eu apenas estava ao seu lado." E, naquele momento, Emília compreendeu. Ela compreendeu que seus sentimentos por ele não eram apenas gratidão. Ela viu nele não um milionário, mas um homem que conseguiu mudar por ela. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela sentia que isso era apenas o começo, e ela estava pronta para isso. Depois que John começou a passar mais tempo com Emília e seus filhos, seu mundo habitual começou a desmoronar. Ele começou a faltar a reuniões de negócios importantes e a cancelar jantares com parceiros, alegando assuntos urgentes. Seus amigos e colegas começaram a notar mudanças estranhas em seu comportamento. Eles estavam acostumados a ver John como um empresário frio e calculista, mas agora ele parecia confuso e pensativo. Certa vez, seu diretor financeiro, David, invadiu seu escritório sem bater. "John, o que está acontecendo?" perguntou ele com uma expressão preocupada no rosto. "Você faltou a uma reunião com investidores do Japão."
Eles estavam prontos para assinar um contrato de milhões, mas você não estava lá. Seu telefone estava desligado, e a segurança disse que você saiu por motivos pessoais. Que motivos pessoais são mais importantes do que nossa empresa? John ficou em silêncio, tentando encontrar as palavras certas. Ele não podia lhe dizer a verdade, porque David não entenderia. Ele não entenderia que, para John, agora era mais importante não a reunião com os investidores, mas o sorriso de Emília e o riso alegre de seus filhos. David, eu só precisava resolver uma coisa. É pessoal. Pessoal? David bufou. Não é pessoal, é uma catástrofe. Seus amigos dizem que você está desaparecendo em algum bairro pobre. Por que você precisa dessa sujeira? Por que você precisa dessa pobreza? Você esqueceu quem você é? Você é um milionário. Você deveria estar aqui e não... Chega, David. John o interrompeu, sua voz fria como gelo. Seus assuntos não são da sua conta. Cuide das suas responsabilidades. E eu cuidarei das minhas. John saiu batendo a porta. As palavras de John o magoaram profundamente. Ele sabia que seus amigos e colegas não o entenderiam. Eles viam nele apenas um milionário que deveria viver de acordo com as regras do mundo deles. Mas John não queria mais viver de acordo com essas regras. Ele percebeu que seu mundo, o mundo da luxúria e do poder, era na verdade vazio. E o mundo de Emília, um mundo cheio de lutas e dificuldades, era real. Ele tomou uma decisão. Faria de tudo para ajudar Emília, mesmo que isso lhe custasse tudo o que tinha. David, sozinho no escritório, sentiu a raiva ferver dentro dele. Não conseguia entender o que tinha acontecido com John. Eles construíram juntos esse império, e agora uma pessoa, uma tal de Emília, estava destruindo tudo. Ele lembrou que Sarah, uma das funcionárias, era uma fofoqueira inveterada e tinha rancor de Emília. Ele elaborou um plano. Ele discou o número dela. Sarah, é o David. Preciso da sua ajuda. Você sabe o que está acontecendo, não é? Claro que sei. A voz de Sarah estava cheia de sarcasmo. Essa Emília, ela acha que pode ser alguém. Quero que você me ajude. Quero que você encontre algo. Algo que faça John se afastar dela. Sei que ela não é tão perfeita quanto ele pensa. Sarah sorriu. Já comecei, disse ela. Ouvia-a falar com alguém ao telefone, dizendo que não pagava a renda e que tinha muitas dívidas. Acho que isto é só o começo. Vou encontrar mais alguma coisa. David desligou o telefone. Ele não se sentia culpado. Ele estava fazendo isso pela empresa, pelo John. Ele achava que a Emília era apenas um capricho passageiro e que precisava salvar o amigo dela. No mesmo dia, a Sarah começou seu jogo sujo. Ela colocou várias contas falsas na caixa de correio de Emília para criar a aparência de que ela estava gastando o dinheiro da empresa para fins pessoais. Ela escutava suas conversas e espalhava os rumores mais horríveis. Seu objetivo não era apenas desacreditar Emília, mas fazer com que John duvidasse dela. No dia seguinte, ao voltar ao trabalho, Emília sentiu olhares tortos sobre si. Os sussurros a seguiam, mas ela tentava não prestar atenção. John continuava ausente e ela se sentia indefesa. Durante o almoço, quando ela estava sentada sozinha na cozinha do escritório, Sarah, uma das funcionárias com quem Emília nunca tinha sido próxima, se aproximou dela. Sarah tinha um sorriso malicioso no rosto. E então Emília, ela começou com uma voz desagradavelmente alta. Encontrou um patrocinador? Estávamos nos perguntando por que você de repente passou de empregada doméstica a favorita. Será que ficou tão fácil conseguir uma promoção na nossa empresa? Emília colocou o sanduíche de lado. Suas mãos tremiam. Do que você está falando, Sarah? Não estou entendendo. O quê? Não finja. Sarah riu. E duas outras colegas imediatamente se juntaram a ela. Você acha que ninguém viu o Sr. Smith correndo para a sua casa? E não apenas correndo, mas passando a noite inteira lá.
E hoje, ele não foi a uma reunião importante por sua causa. Talvez você tenha outros talentos além dos seus relatórios geniais. As palavras de Sarah a magoaram profundamente. Os boatos, que antes eram apenas ruído de fundo, agora se transformaram em um ataque venenoso. Oh, não é verdade. Sussurrou Emília, sentindo as lágrimas subirem aos olhos. Meu filho estava com febre e... Oh, pare com isso, interrompeu Sarah. Não estamos no jardim de infância. Todos têm problemas, mas ninguém fica reclamando para a chefia. E você, aparentemente, decidiu usar sua pobreza como trunfo. Patética, inútil. Emília se levantou de um salto. Ela queria responder, gritar que tudo isso era mentira, que ela não tinha culpa de nada, mas as palavras ficaram presas na garganta. Sua voz interior gritava contra a injustiça, mas o medo e a vergonha a paralisavam. Ela saiu correndo da cozinha e ouviu atrás de si risadas altas e triunfantes. Os boatos que John tentava abafar com seu silêncio agora floresciam com força total. E Emília era sua principal vítima. Ela não sabia como trabalhar agora. Ela não sabia o que fazer. Ela estava sozinha. Naquela noite, John não conseguia dormir. Ele estava sentado em seu escritório, olhando para a tela do laptop. Números, gráficos, previsões. Tudo o que ele viveu durante toda a sua vida consciente agora parecia sem sentido. Ele se lembrou de Emília saindo correndo da cozinha. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas sentia que algo estava errado. Seu mundo, sua defesa cuidadosamente construída, estava desmoronando diante de seus olhos. Ele se lembrou de sua vida. Carros caros, festas luxuosas, sorrisos falsos. Ele se lembrou de como seu pai, um empresário famoso na cidade, morreu quando John tinha apenas 15 anos. Seu pai o deixou sozinho com dívidas, com um enorme fardo de responsabilidade, com uma sensação total de inutilidade. Para sobreviver, John trabalhava dia e noite, e esse sucesso se tornou para ele uma vingança por todas as humilhações. Mas agora ele compreendia que esse sucesso não lhe trouxera felicidade. Ele estava sozinho. Ele estava vazio. Ele não sabia quem era e para que vivia. Enquanto isso, Emília estava sentada no chão de seu apartamento, abraçando seus filhos. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela não se sentia mais impotente. Ela pensava nas palavras de Sarah, no que as pessoas diziam sobre ela. Ela sabia que os boatos eram mentiras, mas mesmo assim, eles a magoavam. Ela percebeu que sua luta pela sobrevivência não era apenas uma luta por comida e um teto sobre sua cabeça. Era uma luta pela dignidade, pelo direito de ser ela mesma. Ela se lembrou das palavras de John. Investimento, pensou ela. Ele investiu em mim. Não posso decepcioná-lo. Ela sabia que precisava se levantar. Precisava provar não apenas para John, mas também para si mesma, que não era inútil. Ela se levantou, pegou seu caderno amassado e começou a escrever. Seus pensamentos estavam claros e suas mãos não tremiam. Ela escreveu sobre novas ideias, planos e o futuro. Ela não era mais uma vítima. Ela era a criadora de seu próprio destino. E naquele momento, ela também se perguntou: quem era ela? Ela era mãe, era filha, era mulher. E era forte. Ela estava pronta para lutar por sua felicidade e sabia que tinha alguém que acreditava nela. Alguns dias depois, os boatos sobre Emília chegaram ao auge no trabalho. Sarah e David, de comum acordo, decidiram que era hora do golpe decisivo. Eles forjaram um erro em um dos projetos em que Emília estava trabalhando e colocaram relatórios falsos que indicavam que ela não estava cumprindo suas obrigações. Sarah, animada com o sucesso, entrou na sala de John com uma pasta cheia de documentos falsificados. Um sorriso presunçoso brilhava em seu rosto. Senhora Smith, vim lhe dar mais notícias. Ela começou com a voz cheia de triunfo. Perdemos um grande cliente por causa de um erro nos cálculos. E infelizmente foi um erro da Emília. John estava sentado à mesa com os braços cruzados. Não havia surpresa nem raiva em seu rosto. Ele apenas olhava para ela.
e esse olhar calmo deixou Sarah um pouco nervosa. Eu posso provar isso, disse ela, tirando documentos falsos da pasta. Aqui estão os relatórios que ela mesma assinou. John pegou os documentos e começou a examiná-los. Seu cérebro, acostumado a números, percebeu imediatamente que era mentira. Ele olhou para Sarah. Você acha que eu sou burro? Perguntou ele. Você acha que eu acreditaria que Emília, que elaborou um plano capaz de economizar milhões para minha empresa, de repente cometeu um erro tão estúpido? Sarah empalideceu. Ela não esperava que John fosse tão inteligente. Mas como você descobriu? Perguntou ela. Eu não podia permitir que Emília sofresse, respondeu John, com voz fria. Contratei um detetive particular. E tenho gravações das suas conversas. Sei que vocês conspiraram para incriminá-la. Sei da sua inveja, Sarah. Sei que você e David tentaram usá-la para me trazer de volta aos negócios. Sarah ficou horrorizada. Ela percebeu que havia perdido. John olhou para ela com desprezo. Você está demitida, Sarah, disse ele. E farei com que você nunca mais consiga trabalhar nesta cidade. Sarah saiu do escritório com o rosto pálido como um lençol. Ela sabia que sua carreira estava acabada. Ela percebeu que sua inveja e raiva destruíram sua vida. Ela saiu para a rua e um sorriso iluminou seu rosto. Ela sentiu que sua vida estava apenas começando. Emília estava sentada em seu local de trabalho, tentando se concentrar nos documentos. Ela sabia que John acreditava nela, e isso lhe dava força. Ela queria provar que era digna dessa chance, apesar de todas as fofocas e armadilhas. Mas seus pensamentos voltavam repetidamente para as crianças, para os medos delas e para sua própria impotência. Nesse momento, seu telefone comercial tocou. Um número desconhecido apareceu no visor, mas ela atendeu. Senhora, Clark, aqui é a senhora. Green, sua locadora. A voz ao telefone era fria e inflexível. Estou ligando pela última vez. 3 meses de atraso. Se amanhã ao meio-dia o dinheiro não estiver na minha conta, eu virei com um oficial de justiça. Você vai acabar na rua com suas coisas. E imediatamente, o coração de Emília afundou. Ela sabia que não tinha esse dinheiro, e a frágil esperança que John lhe dera parecia agora tão irreal. Seu mundo, que estava apenas começando a se estabilizar, desabou novamente. Ela se sentia encurralada, mas continuava se agarrando à esperança de que poderia pensar em alguma solução. No mesmo instante em que desligou o telefone, seu telefone pessoal tocou. Era uma ligação da escola. Senhora. Clark, disse uma voz feminina severa. Seu filho, Matt, desmaiou durante a aula. Chamamos uma ambulância. Ele está com febre muito alta. Você precisa vir ao hospital imediatamente. Emília desligou o telefone e, sem pensar 2 vezes, saiu correndo do escritório. Ela correu pelas ruas tentando ligar para John, mas ele não atendia. Ela sentiu uma onda de pânico tomando conta dela. Ela sabia que não conseguiria lidar com a situação sozinha. Emília desligou o telefone e, sem pensar 2 vezes, saiu correndo do escritório. Ela correu pelas ruas tentando ligar para John, mas ele não atendia. Ela se sentia impotente. Sabia que sozinha não conseguiria lidar com a situação. No hospital, disseram-lhe que Matt tinha uma infecção grave e precisava de um tratamento caro. Ela não tinha dinheiro e as dívidas continuavam a aumentar. Naquele momento, Emília percebeu que sua luta havia chegado ao fim. Enquanto isso, John, que soube que Emília havia saído do trabalho, ficou furioso. Ele não conseguia entender como ela pôde fazer isso. Ele achava que ela era grata por ele ter lhe dado um emprego. Ele achava que ela trabalharia como ele mandasse, mas ela o traiu. Ela traiu sua confiança. John finalmente conseguiu falar com Emília, mas a voz dela estava cheia de desespero. Ele sentiu seu coração apertar de dor. Ele não podia permitir isso. Ele precisava agir. Ele pegou seu telefone e discou o número de seu médico pessoal. Preciso saber o que aconteceu com Matt Clark. Imediatamente, ordenou ele. E dê a ele tudo o que for necessário.
Eu assumirei todas as despesas. Em seguida, ele ligou para seu advogado. Preciso comprar um apartamento. E quero que seja em nome de Emilia Clarke. Agora mesmo. John tinha certeza de que o dinheiro resolveria todos os problemas. Mas, quando ele chegou ao hospital e viu Emilia sentada no chão, seus olhos estavam vazios. Ele se aproximou dela, tentando acalmá-la. Emilia, disse ele com voz suave. Tudo ficará bem. Paguei pelo tratamento. E comprei um apartamento para você. Você pode morar lá o tempo que quiser. Emilia ergueu os olhos para ele. Não havia alegria neles, apenas dor. Você acha que isso é tudo o que eu preciso? Ela perguntou. Sua voz estava fraca, mas havia força nela. Você acha que o dinheiro pode resolver tudo? Meu filho está doente. E eu estou sozinha, entende? Sozinha. Não quero sua caridade. Não quero que você resolva todos os meus problemas. Só quero que você esteja ao meu lado. As palavras de Emilia tocaram John mais profundamente do que ele poderia imaginar. Ele percebeu que o dinheiro não podia comprar o que ela mais queria. Não podia comprar seu tempo, sua atenção, sua presença. Ele percebeu que sua riqueza não podia preencher o vazio em sua alma. E naquele momento, ele percebeu que sua vida, seu mundo, seus valores, tudo isso era falso. Ele finalmente percebeu que não era forte, mas fraco. E ele percebeu que sua verdadeira transformação estava apenas começando. John estava na enfermaria onde Matt estava deitado. O ar estava pesado com o cheiro de remédios e ansiedade. O médico, um jovem de jaleco branco, conversava com Emilia. Suas palavras pareciam secas e impiedosas. A infecção é agressiva. Precisamos iniciar um tratamento com antibióticos caros imediatamente. A conta será enviada. Não podemos esperar. As palavras do médico atingiram Emilia como um martelo. Ela olhou para ele com um olhar vazio, incapaz até mesmo de acenar com a cabeça. Suas mãos estavam impotentes e caídas, e seu rosto não demonstrava nenhuma emoção, apenas um vazio total e absoluto. Ela já havia passado da fase das lágrimas há muito tempo. Agora restava apenas apatia, resignação com a derrota inevitável. Naquele momento, o telefone de John vibrou no bolso. Ele conhecia essa ligação. Era seu diretor financeiro, David, cuja voz certamente estava cheia de pânico e pressa. John se afastou por um momento para atender, mas não conseguiu. Apenas a caixa postal atendeu a ligação. A voz de David soava como um alarme. John, é o David! Onde você está? Não sei onde você está, mas é urgente. Os investidores do Japão, eles querem rever os termos do acordo. Eles nos deram um ultimato. Ou você assina hoje, ou eles vão para a concorrência. Este será o nosso maior negócio. Milhões, John. Precisamos de você aqui, imediatamente. John apertou o telefone na mão. Seu cérebro, que funcionava a toda velocidade há décadas, analisou a situação instantaneamente. O negócio do século. 30% de aumento nos lucros no próximo ano. Novos mercados. Ele via isso como se fosse real. Manchetes de jornais, apertos de mão, admiração. Apenas um telefonema. Um sim. E ele estaria novamente no topo do mundo. Era a sua vida, o seu sangue, o seu ar. Mas então ele olhou para Emilia. Ela estava sentada, olhando para o filho, o rosto pálido iluminado pela luz fraca da lâmpada do hospital. Em seus olhos não havia nada além de dor e cansaço. Naquele momento, ela não era para ele uma funcionária, uma vítima, um projeto de caridade. Ela era uma pessoa que lutava e agora estava à beira de desmoronar. Ele viu sua vulnerabilidade, sua sinceridade, e isso era mais importante para ele do que todos os milhões do mundo. Ele tomou uma decisão. John nem mesmo atendeu a ligação. Ele simplesmente se aproximou de Emilia e sentou-se ao lado dela. Você não foi? Ela sussurrou, vendo que ele não havia atendido a ligação. O negócio? John balançou a cabeça.
Eu não podia deixar você. Ele pegou a mão dela. Os milhões que eu ganharia não significam nada. Eles não poderiam comprar o que você mais queria, que seu filho estivesse vivo. Emília olhou para ele, e seus olhos se encheram de lágrimas. Não havia alegria neles, mas sim gratidão. Ela compreendeu o que ele tinha feito por ela. Ele sacrificou milhões para estar ao seu lado, para apoiá-la. Pela primeira vez na vida, John fez algo não por dinheiro, mas por uma pessoa. E naquele momento, ele sentiu que finalmente havia se encontrado. Ele entendeu que seu verdadeiro valor não estava em quanto ganhava, mas em quanto podia dar. Emília não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seu mundo, que até pouco tempo atrás estava cheio de desespero e desesperança, de repente começou a ganhar cores. O homem que até pouco tempo atrás a chamava de inútil e sem valor, agora havia desistido de milhões por ela. Era mais do que apenas ajuda. Era uma preocupação verdadeira e sincera. Mas, por quê? Ela sussurrou, com perplexidade na voz. Por que você fez isso? Esse negócio era muito importante para você. John ficou em silêncio, olhando para ela. Seu olhar era suave e caloroso. Eu percebi que há coisas mais importantes do que dinheiro. Há coisas que não podem ser compradas, respondeu ele, sem um pingo de arrependimento na voz. Emília olhou para o filho, que dormia tranquilamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu-se em paz. Ela percebeu que sua luta não tinha sido em vão. Ela estava sozinha contra o mundo, mas agora tinha alguém que estava disposto a lutar ao seu lado. Ela percebeu que ele não era apenas um milionário que ajudava os necessitados. Ele era um homem que conseguiu mudar por ela. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela sentia que isso era apenas o começo, e ela estava pronta para isso. John voltou por um breve momento ao seu escritório, que antes era seu refúgio, mas agora parecia uma cela fria e vazia. Ele sentou-se à mesa, e seu olhar caiu sobre o relatório que estava sobre a mesa. O relatório de um negócio que ele acabara de perder. Milhões de dólares que ele poderia ter ganho, mas não quis. Seu telefone começou a tocar, mas ele não atendeu. Era David, seu parceiro, seu amigo. Mas agora eles eram estranhos. Seus mundos eram diferentes. John levantou-se e foi até a janela. Ele olhou para a cidade, para os arranha-céus que eram o símbolo de seu sucesso, sua riqueza, seu poder. Mas agora isso não tinha mais importância. Ele percebeu que todos esses anos ele tinha sido um escravo. Trabalhou por números para provar que valia alguma coisa. Mas ele não era feliz. Ele estava sozinho. Ele estava vazio. Ele se lembrou do rosto de Emília, seus olhos chorosos, seu corpo magro. Ele se lembrou das palavras dela que tocaram profundamente seu coração. Você acha que o dinheiro pode resolver tudo? Meu filho está doente. E eu estou sozinha, entende? Eu estou sozinha. John sentiu seu coração apertar. Ele percebeu que o dinheiro não podia comprar o que ela mais queria. Não podia comprar seu tempo, sua atenção, sua presença. Ele percebeu que sua riqueza não podia preencher o vazio em sua alma. E naquele momento, ele percebeu que sua vida, seu mundo, seus valores, tudo isso era falso. Ele finalmente percebeu que não era forte, mas fraco. E ele percebeu que sua verdadeira transformação estava apenas começando. Ele voltou ao hospital para ficar ao lado de Emília. Emília passou a noite no hospital sem fechar os olhos. De manhã, o médico lhe deu a boa notícia. O estado de Matt havia se estabilizado. A febre havia baixado e ele finalmente dormia tranquilamente. O perigo havia passado. Emília sentiu um grande peso sair de seu peito. Ela olhou novamente para John. Ele estava sentado ao lado dela, segurando sua mão, e em seus olhos não havia cansaço nem arrependimento, apenas ternura e carinho. Você não foi embora, ela sussurrou. Eu prometi que ficaria ao seu lado, ele respondeu.
Eu não podia te deixar. E, naquele momento, ela entendeu. Ela entendeu que as palavras dele eram verdadeiras. Ele não apenas lhe deu dinheiro. Ele lhe deu seu tempo, sua atenção, sua vida. Ele sacrificou milhões para ficar ao lado dela. E isso era mais valioso para ela do que todas as riquezas do mundo. Quando voltaram para casa, Emília viu que a proprietária estava à porta. Ela estava fria e inflexível. Então, Emília, perguntou ela, o dinheiro está na minha conta ou devo chamar a polícia? Emília olhou para John e ele acenou com a cabeça. Desculpe, disse Emília. Não tenho esse dinheiro. A senhoria sorriu e começou a discar o número da polícia. Mas, nesse momento, John se aproximou dela. Você não tem o direito de fazer isso, disse ele. Eu já comprei este apartamento e registrei-o em nome de Emília. A proprietária ficou chocada. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para John e depois para Emília, e seu rosto empalideceu. Ela percebeu que suas ameaças não tinham mais nenhum efeito. Ela simplesmente se virou e foi embora. Emília olhou para John com os olhos cheios de lágrimas. Você realmente fez isso? Perguntou ela. Sim, respondeu ele. E não me arrependo. Ele sabia que havia perdido milhões, mas ganhou algo mais valioso: confiança e amor. Ele percebeu que seu verdadeiro valor não estava em sua riqueza, mas em sua capacidade de ser humano. E isso era o mais importante para ele. Jason, ao saber que Emília agora vivia em abundância, aparece na porta de seu novo apartamento. Ele fingirá estar arrependido e tentará manipular Emília e seus filhos. Alguns dias depois da visita de John, quando a frágil esperança de Emília começava a florescer, alguém bateu à porta. Jason estava na porta. Ele parecia cansado. Suas roupas estavam amarrotadas, mas seus olhos brilhavam com astúcia. Ele trazia 2 grandes sacolas com logotipos coloridos de lojas de brinquedos. Emília, querida, disse ele, tentando abraçá-la, mas ela se afastou. Senti tanta saudade de você e das crianças. Fui um tolo por ter ido embora. Entendi tudo. Quero voltar. Ao ouvirem a voz do pai, as crianças correram para o corredor. Elas o olhavam com desconfiança. Jason imediatamente voltou sua atenção para eles. O que o papai tem nas mãos? Perguntou ele, sorrindo. Quem se comportou bem? Ele tirou das sacolas vários carrinhos coloridos com controle remoto e um enorme urso de pelúcia. Os olhos dos meninos brilharam. Eles imediatamente esqueceram a recente traição do pai. Vejam, isto é para vocês, disse ele, estendendo-lhes os presentes. O papai voltou e não vai mais embora. Vamos brincar todos os dias e eu vou comprar tudo o que vocês quiserem. Emília observava tudo isso e seu coração se contraía de dor. Ela via como Jason manipulava as crianças, aproveitando-se da ingenuidade delas. Ele tentava comprar o amor delas. Você foi embora quando estávamos à beira da miséria e agora, quando tudo está bem, você quer voltar? Disse ela, com voz cheia de desprezo. Eu sei que você está com raiva, disse Jason, sem tirar os olhos das crianças que brincavam com os novos brinquedos. Mas eu mudei. Percebi que você é a coisa mais importante na minha vida. Quero ficar com você e com as crianças. Emília não conseguia acreditar nele. Ela via a ganância em seus olhos, mas ele não desistia. Eu vou lutar pelos meus filhos de qualquer maneira, disse ele. Vou entrar com um processo e exigir a guarda. Vou dizer ao tribunal que você não pode proporcionar uma vida normal para eles e que você está se encontrando com um homem rico que está se aproveitando de você. Emília estremeceu. Ela percebeu que Jason não iria parar. Ela estava presa. Ela não queria que seus filhos fossem arrastados para essa sujeira. Ela precisava fazer alguma coisa. Jason, como prometido, entrou com o processo. Ele contratou um advogado e começou a batalha judicial pelos filhos. Emília estava desesperada. Ela não sabia como lutar.
Não tinha dinheiro para pagar um advogado e seu passado estava cheio de dívidas e dificuldades, o que poderia jogar contra ela no tribunal. Ele quer tirar meus filhos de mim, John. Ela chorava, sentada em seu escritório. Ele diz que sou uma mamãe e que não posso proporcionar uma vida normal para eles. John a ouvia e seu coração se contraía de dor. Ele sabia que dinheiro não resolveria o problema. Ela precisava não apenas de ajuda financeira, mas também de proteção jurídica. Emília, disse ele com voz firme, não vou deixar ele fazer isso. Vou contratar o melhor advogado. Eu mesmo serei testemunha no tribunal. Direi ao juiz que você é a melhor mãe que já conheci. John contratou um dos advogados mais caros e respeitados da cidade. O advogado, depois de ouvi-lo, balançou a cabeça. Senhora Smith, vai ser difícil, disse ele. Ele tem uma vantagem. Ele é o pai e tem direitos. Temos de provar que ele é um mau pai. Então prove, respondeu John. Descubra tudo. As dívidas dele, o trabalho dele, as relações dele. Quero que descubra tudo. Jason, ao saber que John contratou o melhor advogado, não desistiu. Ele continuou pressionando Emily, ligando para ela à noite, ameaçando que iria desonrá-la e a John. Ele dizia que John estava apenas usando ela e seus filhos para mostrar a todos como ele era bom. Emília estava à beira de um colapso nervoso. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer. Ela sentia que seu mundo estava desmoronando. Naquele momento, John percebeu que precisava agir. Ele não podia simplesmente ficar parado e esperar. Ele precisava protegê-la. Na manhã seguinte, ele foi ao escritório de seu advogado. Quero que você o processe, disse ele. Quero que ele responda por tudo o que fez, por suas mentiras, por suas ameaças. Quero que ele nunca mais se aproxime de Emília. O advogado olhou para ele com respeito. Vai ser difícil, disse ele. Mas vamos tentar. John assentiu. Ele sabia que não seria fácil, mas estava pronto para isso. Ele estava pronto para lutar por Emília e seus filhos. Ele percebeu que sua riqueza não valia nada se ele não pudesse proteger aqueles que amava. E naquele momento, ele sentiu que finalmente havia se encontrado. Ele percebeu que sua verdadeira força não estava em sua riqueza, mas em sua capacidade de ser humano. No dia seguinte, John reuniu todos os seus sócios e funcionários na sala de conferências. A tensão pairava no ar. Ninguém sabia o que ele diria. David, seu diretor financeiro, estava de pé, com os braços cruzados sobre o peito, o rosto sombrio. Reuni todos vocês hoje, começou John, para anunciar minha decisão. Estou deixando o cargo de diretor executivo e quero que todos saibam o motivo. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. As pessoas olhavam para ele, sem acreditar no que estavam ouvindo. Construí esta empresa com base em cálculos frios e lógica. Acreditava que o dinheiro era tudo o que importava. Desprezava aqueles que eram mais fracos do que eu. Pensava que era forte, mas na verdade era apenas um homem solitário e infeliz que se escondia dos seus medos atrás do dinheiro. David levantou a mão. John, isso é loucura! Você não pode ir embora! Quem vai administrar a empresa? Você, respondeu John. Eu acredito em você, David. Você é um verdadeiro profissional e sei que vai dar conta do recado. Estou deixando a empresa em boas mãos. David ficou chocado. Ele não esperava por essa reviravolta. John continuou, com voz segura. Eu percebi que existem coisas mais importantes do que os negócios. Percebi que minha riqueza não valia nada se eu não pudesse ajudar aqueles que precisavam. Encontrei forças para perdoar meu pai e deixar o passado para trás. Eu me encontrei e agora sei para que vivo. Vou me dedicar à caridade. Vou ajudar aqueles que se encontram em situações difíceis. E não farei isso por dinheiro. Farei isso pelas pessoas. Com essas palavras, John saiu da sala de conferências. Ele saiu para a rua e um sorriso iluminou seu rosto. Ele sentia que sua vida estava apenas começando. Emília estava sentada em seu novo apartamento limpo.
ouvindo seus filhos rirem enquanto brincavam com os brinquedos que John trouxe. Ela olhou para eles e não conseguia acreditar que sua vida havia mudado tão radicalmente. Durante muitos anos, ela se acostumou à luta, ao medo constante, ao fato de que cada dia era um desafio. E agora ela se sentia segura. Ela não tinha mais medo. Alguém bateu à porta. Ela abriu e viu John na soleira. Ele estava de pé, segurando um buquê de flores do campo nas mãos e sorrindo. Esse sorriso era completamente diferente daquele que ela via em seu rosto antes. Não havia orgulho ou superioridade, apenas felicidade sincera. Eu trouxe flores para você, disse ele, estendendo-lhe o buquê. Eu não sabia quais você gostava, então decidi que as silvestres seriam as melhores. Emília pegou as flores e seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, ela sussurrou. Elas são lindas. Eu quero te contar uma coisa, ele disse. Eu saí da empresa. Saí para me dedicar à caridade. Quero ajudar as pessoas e quero que você me ajude. Não consigo fazer isso sozinho. Emília olhou para ele. Ela percebeu que suas palavras eram verdadeiras. Ele não apenas lhe deu dinheiro. Ele lhe deu seu tempo, sua atenção, sua vida. Ele sacrificou milhões para estar ao lado dela. E isso era mais valioso para ela do que todas as riquezas do mundo. Eu vou te ajudar, John, disse ela. Eu estarei ao seu lado. E, naquele momento, ela entendeu. Ela entendeu que seus sentimentos por ele não eram apenas gratidão. Ela viu nele não um milionário, mas um homem que foi capaz de mudar por ela. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela sentia que isso era apenas o começo. E ela estava pronta para isso. Antes de sair da empresa, John organizou um jantar beneficente. Ele convidou seus ex-parceiros, amigos e colegas para falar sobre seu novo fundo. Emília, que agora era seu braço direito, estava ao lado dele, segurando sua mão. Ela estava vestida com um vestido simples, mas elegante, e parecia feliz. No meio do jantar, David se aproximou deles. Ele estava bêbado e irritado. E então, John, disse ele, com voz alta e cheia de sarcasmo. Encontrou um novo brinquedo? Vejo que você encontrou um novo parceiro. Provavelmente ela é tão genial na cama quanto no trabalho. Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. As pessoas olhavam para John e Emília. David, começou John. Você não tem o direito, mas David não ouvia. O que você sabe sobre ela, John? Ela é uma mendiga miserável que quer usar o seu dinheiro. Ela é inútil. E você? Ele se virou para Emília. Você acha que pode estar no mesmo nível que nós? Você é apenas uma empregada que encontrou um patrão rico. Emília ficou parada, com o rosto pálido. Ela queria fugir, se esconder, mas não conseguia. Naquele momento, ela percebeu que sua luta não tinha sido em vão. Ela precisava se defender. Cale a boca, disse ela, com voz firme e segura. Você não me conhece. Você não sabe o que eu passei. Você acha que dinheiro é tudo o que importa. Mas você está enganado. John e eu não somos como vocês. Somos pessoas e lutamos pela nossa felicidade. David ficou chocado. Ele não esperava que ela lhe respondesse. Ela está certa, disse John, aproximando-se de Emília. Somos pessoas. E você, David, você é apenas um escravo de suas ambições. David, percebendo o que havia perdido, virou-se e foi embora. As pessoas na sala olhavam para John e Emília. Elas perceberam que haviam testemunhado algo maior do que apenas um escândalo. Elas testemunharam uma verdadeira transformação. Após o escândalo no jantar beneficente, David saiu, cheio de raiva e vergonha. Ele não conseguia perdoar John por tê-lo humilhado diante de todos. Ele voltou ao escritório e começou a procurar maneiras de se vingar. Mas ele não sabia que John já estava preparado para isso. John, sabendo do cinismo de David, não confiava totalmente nele
e instalou câmeras escondidas em seu escritório, além de contratar um detetive particular. No dia seguinte, quando David chegou ao trabalho, descobriu que seu acesso às contas corporativas estava bloqueado. John o esperava em seu escritório. "John, o que isso significa?" perguntou David, com a voz trêmula de raiva. "Significa que você está demitido, David", respondeu John calmamente. "Eu sei que você tentou incriminar Emília. Eu sei que você e Sarah espalharam boatos. E eu sei que você roubou dinheiro da empresa." David empalideceu. Ele não esperava que John estivesse preparado para tal reviravolta. "Isso é mentira!" gritou ele. "Você não pode provar isso." "Posso sim", disse John. "Tenho gravações de todas as suas conversas, todas as suas transações financeiras, todos os seus encontros com Sarah. Você achou que eu tinha ido embora e que poderia fazer o que quisesse? Você se enganou." David ficou parado, atordoado. Ele percebeu que havia perdido. Ele perdeu tudo: emprego, dinheiro, reputação. Ele estava sozinho. Ele percebeu que sua ganância e inveja haviam destruído sua vida. John olhou para ele. Não havia malícia em seus olhos, apenas pena. Ele percebeu que David era como ele mesmo havia sido um dia, um homem solitário e infeliz, que se escondia de seus medos atrás do dinheiro. "Vá embora, David", disse John, "e não volte. Não vou processá-lo, mas vou acompanhar cada passo seu. E se você tentar prejudicar Emília novamente, farei com que se arrependa disso." David saiu com a cabeça baixa. Ele sabia que sua carreira estava acabada. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. John, ficando sozinho, sentiu que um grande peso havia sido tirado de seu peito. Ele finalmente havia resolvido seu passado. Ele protegeu Emília e seus amigos. Ele percebeu que sua verdadeira força não estava em sua riqueza, mas em sua capacidade de ser humano. E isso era o mais importante para ele. Alguns anos se passaram. John Smith não era mais o milionário sobre o qual escreviam as revistas de negócios. Ele vendeu a maior parte de suas ações e criou uma fundação de caridade que ajudava famílias numerosas e mães solteiras. Sua vida ganhou um novo sentido. Ele não mais corria atrás do dinheiro, mas se empenhava em ajudar aqueles que precisavam. E ele nunca se esqueceu de quem lhe mostrou esse caminho. Emília tornou-se seu braço direito na fundação. Suas ideias, que antes estavam guardadas em um caderno amassado, agora ajudavam centenas de pessoas. Ela trabalhava com o mesmo entusiasmo de antes, mas agora não havia desespero em seus olhos, apenas luz e alegria. John estava ao lado dela e de seus filhos, mas não como patrocinador ou patrono, e sim como amigo e igual. Ele os ajudava com os deveres de casa, jogava futebol com eles e os ensinava a serem fortes, mas bondosos. Certa vez, quando John e Emília estavam sentados em um banco no parque, observando as crianças, John se virou para ela. "Sabe, Emília", disse ele, "nunca esquecerei o dia em que entrei no seu apartamento. Eu pensava que estava indo para demiti-la, mas, na verdade, estava indo para me salvar." Emília sorriu. "Acho que nos salvamos mutuamente." John concordou. Aquela porta aleatória pela qual ele entrou se tornou para ele a porta para uma nova vida. Uma vida em que a riqueza não é medida em dinheiro, mas em bondade. Uma vida em que a felicidade não está no luxo, mas nas relações humanas simples. E ele era grato por isso.